Olá, vamos dar início agora aos nossos estudos de termoquímica. A termoquímica é um ramo da termodinâmica que estuda as trocas de energia na forma de calor decorrentes das reações químicas. O local da reação, a própria reação química e o seu conteúdo, vai provocar, a troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Assim, ao conhecer a quantidade de energia que foi produzida ou que foi absorvida em uma reação química, nós podemos associar esse Q, que é o calor, à energia interna, se a minha reação ocorrer a volume constante, que também pode ser associado, o calor pode ser associado à entalpia, se a reação ocorrer a pressão constante, ou, por outro lado, se a variação de entalpia e a variação de energia interna forem conhecidos, nós podemos conhecer o valor de Q. Okay? Como nós já vimos, nós temos alguns processos que podem ser considerados endotérmicos. Processos endotérmicos são aqueles processos que o sistema absorve calor da vizinhança. O ΔH é maior que zero, isso a pressão constante. Para processos exotérmicos, o sistema libera calor para a vizinhança. Como consequência, meu ΔH é menor que zero, ou seja, há uma diminuição da entalpia do meu sistema. Isso também a pressão constante. Nos nossos estudos da termoquímica, uma condição importante de se conhecer é o estado padrão e suas especificações. Então, as variações de entalpia são geralmente registradas para processos que ocorrem sobre um conjunto de condições admitidas como padrão. É considerado estado padrão a substância na sua forma pura e sob a pressão de um bar. Nós vamos dizer então que a variação de entalpia padrão, nós vamos chamar de ΔH com o símbolo aqui do padrão, é a variação de entalpia num processo em que as substâncias nos estados final e inicial estão nos respectivos estados padrão. Podemos pensar também nesse contexto não somente nas transformações químicas, mas também nas transformações físicas. A entalpia padrão de transição ela é representada pelo símbolo delta TRS, que significa de transição, H, e esse símbolo aqui do padrão. Então, é a entalpia padrão que acompanha uma transformação de estado físico. Ora, nós temos diferentes valores de entalpia de transição. Nós temos a entalpia, por exemplo, de fusão, de vaporização, de sublimação, de solução. Em todos os casos, eu tenho ΔH, só que o símbolo que vai entre o delta e o H indica o tipo de transformação que está ocorrendo. Essa forma de representar essa simbologia é um pouco recente. Então, delta TRS de transição, o TRS de transição H, era o que antigamente nós falávamos de delta H TRS. Essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura mais atual. Como já dissemos anteriormente, a entalpia é uma função de estado. Então, a sua variação é independente do processo que leva de um estado ao outro. Essa propriedade tem muita importância na termoquímica, pois ela diz que o valor de ΔH padrão será sempre o mesmo, qualquer que tenha sido o processo de transformação entre os mesmos estados, inicial e final. Um exemplo que eu mostro para vocês é a sublimação da água. Eu posso pensar no valor de ΔH da água indo do estado sólido para o estado gasoso, diretamente. Outra possibilidade é pensar que essa transformação acontece em etapas. Então, eu tenho água sólida indo para o estado líquido, eu tenho um ΔH de fusão. A água líquida indo para o estado gasoso, eu tenho um ΔH de vaporização. Pensando nessas duas equações aqui, como possíveis reações que vão dar origem a uma equação global, eu posso fazer as somatórias das duas. Quando eu faço a somatória das duas, eu vou considerar que a água que aparece aqui no segundo membro é a mesma água que aparece aqui no primeiro membro. Logo, nós podemos fazer o cancelamento. Se eu faço a somatória dessas duas equações termoquímicas, a minha equação global me mostra água sólida passando para água em estado gasoso, como mostrado anteriormente
na nossa equação problema aqui do início. Ora, se eu conheço as variações de entalpia dos dois estados, das duas equações intermediárias, eu posso conhecer a variação de entalpia no meu estado final. ΔH de fusão mais ΔH de vaporização vai dar para mim o valor de ΔH de sublimação, conforme mostrado aqui. Essas mesmas transformações podem ser apresentadas num gráfico, num diagrama, como esse aqui. Esse diagrama mostra valores de entalpia em função de patamares energéticos que estão aqui apresentados. Eu vou apresentar o patamar energético menor, que é do estado sólido, como essa linha aqui. À medida que o meu sistema recebe energia, ele passa para um estado de energia um pouco maior, um patamar um pouco maior, que eu vou chamar de patamar do estado líquido. Recebendo um pouco mais de energia, ele passa para um outro patamar energético, que é do estado gasoso. Ora, se nós observarmos, a diferença entre o patamar do estado sólido e o patamar do estado líquido me dá um valor de ΔH, que é o ΔH de fusão. A diferença entre o patamar do estado líquido e o patamar do estado gasoso me dá um ΔH de vaporização. A somatória desses dois patamares energéticos dá para mim o valor do ΔH de sublimação do meu sistema, da água. Ok? Vejamos agora as entalpias que acompanham as transformações químicas. Existem duas maneiras de registrar a variação de entalpia que acompanha uma reação química. Uma delas é escrevendo o que nós chamamos de equação termoquímica, onde eu tenho a equação química, que está mostrada aqui, acompanhada da variação de entalpia, e que eu mostro a combustão do metano, que tem um ΔH padrão de menos 890 kJ. Esse ΔH padrão aqui é a variação de entalpia quando os reagentes, nos seus respectivos estados padrão, se transformam em produtos também nos seus respectivos estados padrão. Ora, uma outra maneira de apresentar essa mesma equação é tratá-la como uma entalpia padrão de reação, em que eu coloco o R aqui. Então, nós podemos generalizar aquela equação de combustão que eu mostrei anteriormente para uma equação 2A mais B dando 3C mais D. Ora, a entalpia padrão molar dessa reação química aqui vai ser dada considerando as entalpias molares de todos os participantes da reação. Então, eu tenho a entalpia molar padrão do componente C. Aqui eu vou multiplicar por 3, porque o coeficiente estequiométrico dele é igual a 3. Vale lembrar que o coeficiente estequiométrico que eu uso aqui nessa equação, ele é um valor adimensional e positivo. Então, a entalpia padrão para o componente C, a entalpia molar padrão para o componente D, aqui eu tenho as entalpias dos meus produtos, menos a entalpia molar padrão para o componente A, multiplicado por 2, mais a entalpia molar padrão para o componente B, multiplicado por uma que eu não preciso mostrar. Obviamente, eu estou levando em consideração aqui, para achar esses números que estão aqui, eu estou levando em consideração o coeficiente estequiométrico. Ora, o ΔH padrão para essa reação vai ser a somatória das entalpias molares padrão para dos meus produtos, multiplicado pelos respectivos coeficientes estequiométricos, menos a entalpia molar padrão dos meus reagentes, também multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Essa é uma definição geral de entalpia padrão de reação. Ora, nós temos casos especiais de entalpias, como aquela reação que eu mostrei anteriormente, que é a entalpia padrão de combustão. A entalpia padrão de combustão considera a oxidação completa de compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, dando origem a CO2 e água. Se no composto a ser oxidado, a sofrer combustão, estiver presente também átomos de nitrogênio, haverá a formação, além de CO2 e água nos produtos, do gás NO2.